Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem comigo também, graças a Deus. Segunda-feira, 1º de agosto. Começando mais um mês juntinhos aqui com o Evangelizar Informa, o seu programa de informação, notícia e muita prestação de serviço aqui logo de manhã cedo na TV Evangelizar. 8h21, né? 8 horas e 21 minutos. Daqui de Curitiba, no meu Paraná, falamos para o Brasil inteiro no nosso sinal via parabólica, mais de 1.300 cidades no nosso sinal HD e também no Facebook, onde você vai interagindo com a gente para fazer um programa bom pra caramba. Vamos que vamos? Com as manchetes que vai ser destaque no programa de hoje? Taca-lhe pau! Terra treme no Rio Grande do Norte e assusta moradores de várias cidades do estado. IBGE começa hoje a fazer visitas em casa para o censo. O dia da amamentação. As dicas que nunca saem de moda. O Agosto Dourado é conhecido por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação. E o efeito de mais uma redução do preço da gasolina na refinaria. O Evangelizar Informa desta segunda-feira, 1º de agosto, já está no ar. E vamos falar sério, né? Tá frio hoje, né? Tá frio, rapaz. Esfriou uma barbaridade. Nós falamos na sexta-feira, né? Dá só uma olhada no amanhecer aqui em Curitiba. Você olha assim e fala, nossa, mas tá sol, Ricardo, não tem uma nuvem no céu. Típico dia de inverno, gente, porque a temperatura tá na casa do quê? Uns 8 graus agora? 8 graus. E olha aí o calçadão, a Boca Maldita, aqui em Curitiba, Rua 15, onde fica o calçadão, centrão da cidade. Olha esse solzinho gostoso, mas olha... Ô, rapaz, tem um caboclo lá de manga. Esse é cabra macho, hein? Porque tá frio, 8 graus agora é a temperatura no momento. Mas eu vou te falar uma coisa, hoje tá até gostoso, porque no fim de semana foi feia a coisa. Aliás, a temperatura caiu em tudo quanto é lugar do Brasil, né? Nós vamos mostrar para você umas imagens da geada que ficou característica nesse fim de semana em tudo quanto é lugar, ó. Santa Catarina, Bom Jardim da Serra é até normal, né, gente? Lá, marca registrada, a menor temperatura foi 1,2. Não veio neve não, mas veio sim a geada. Guarapuava fica aqui no estado do Paraná mesmo. E a temperatura também por lá ficou na marca do 1 grau. Geada. Monte Verde é serra em Minas Gerais. Fica ali bem na divisa do estado de São Paulo. A Serra da Mantiqueira é uma região fria mesmo. E lá também a temperatura ficou próximo do 1 grau nesse sábado, né? Não, da sexta para o sábado, quando foi registrado esse tipo de geada. E lembra que, ó, também na Serra da Mantiqueira, Minas Gerais, São Paulo, toda essa região. E lembra que nós falávamos, né? Havia o risco de neve aqui na Serra Catarinense, na Serra Gaúcha. Não teve esse registro, viu, gente? Mas apenas aí o fato dessas geadas. Só que tem outras curiosidades que eu queria trazer para vocês aqui em estados que não costumam ser tão frios, mas caiu a temperatura uma barbaridade. Olha, no estado, por exemplo, de São Paulo, Tatuí registrou 1,3 graus. No estado de Goiás, uma cidade chamada Jataí registrou 2,7 graus no sábado. Em Mato Grosso do Sul, veja só você, em Dourados teve 5 graus. Em Guatemi, 2,3. Em Rio Brilhante, o termômetro registrou 1,2 graus. Tudo com geada no sabadão, que foi frio, uma barbaridade, né? Hoje está mais tranquilo, está mais sossegado, pelo menos ao longo da semana aqui em Curitiba não tem previsão de chuva, mas eu não vou falar disso não. Vamos chamar a previsão do tempo, que daí a gente fica sabendo como é que vai ficar aqui no sul do país, no Brasil todo. Então vamos lá, previsão do tempo, clima-tempo no ar, taca-lhe pau. A semana começa com tempo firme na maior parte do Brasil, mas destaque ainda nesta segunda-feira para o amanhecer com nevoeiro na região de Curitiba, no extremo sul de São Paulo, zona da Mata Mineira e também no Vale do Rio Doce. A nebulosidade até aumenta na cidade do Rio, mas não tem expectativa de chuva. Por outro lado, o frio ainda continua sendo destaque na região sul e o risco de geada se concentra em áreas de Serra e Planalto de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul. Ainda vai ser um dia de tempo firme em todo o centro-oeste, parte do interior do Nordeste, todo o centro e sul do Tocantins. Já volta a chover nas áreas do extremo norte do estado. Entre o norte e o nordeste, ainda o sol predomina, mas com chuva forte na região de Salvador, Ilhéus, Porto Seguro, em áreas do oeste do Amazonas e também na capital Boa Vista. A máxima chega aos 33 graus em Manaus nesta segunda-feira, calor de 36 graus em Cuiabá e máxima
máxima de 27 graus no Rio de Janeiro. Arrisco dizer que essa secura toda aqui que está no sul vai ficar no sudeste, parte do centro-oeste também. Uma pena, né? Que nós estávamos todos torcendo por um pouquinho mais de chuva, uma chuva um pouquinho mais prolongada, pelo menos aqui no sul do país. Não veio, não. Veio só essa virada na temperatura, pegou todo mundo que tem rinite, ó, tudo entupido, aí já viu, né? Mas vamos que vamos, gente, vamos que é só segunda-feira. Então vamos atualizar informações a respeito do que aconteceu nesse fim de semana. Aliás, que fim de semana lá para aquelas bandas do Rio Grande do Norte. Ô, Cláudia, me conta o que aconteceu por lá, bom dia! Bom dia, Vilches. Bom dia a todos que acompanham. O Evangelizar informa uma ótima semana, né? Pois é, esse tremor de terra foi sentido em diferentes regiões ali do Rio Grande do Norte. Assustou especialmente os moradores de Maxaranguape e Maracajaú. Falei certinho. O Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte informou que o evento sísmico, como é chamado, registrou magnitude 3,7 às 4h05 da tarde de ontem. O primeiro foi antes, durante a madrugada, de magnitude um pouco menor, de 2,4. De acordo com os especialistas, o epicentro desse fenômeno aconteceu no Oceano Atlântico, mas foi sentido em várias cidades do litoral norte e na capital Natal, onde o tremor foi sentido por moradores de vários bairros. Não há notícias de destruição. Antes desses dois abalos de ontem, o último tremor no estado foi no dia 24 de junho e teve magnitude 2. Olha, a gente tá vendo imagens aí que as pessoas publicaram aí nas redes sociais de rachaduras nas paredes, o que assusta os moradores, né? Esse último foi na região de São Paulo de Potengi. Os especialistas, Vilches, explicam que tremores com magnitude de até 2,9 não são considerados graves, são considerados micro na escala Richter, que vai até 10 graus. É muito raro chegar até 10 graus. Mesmo assim, muita gente usou as redes sociais para relatar o susto, né? Alguns com um certo bom humor, até como um rapaz que comentou: eu senti o chão tremer, decidi não falar para ninguém, para não pagar de louco, mas realmente teve um mini terremoto em Natal agorinha. Uma outra pessoa já um pouquinho mais assustada escreveu: terremoto agorinha em Natal, misericórdia, eu senti, a sensação é angustiante. Ó. E teve gente que levou mais na esportiva, né? Como esse aí, ó, terremoto Natal, eu fui, eu tava. Pensei que estava doido, também senti, né? Ainda bem que as pessoas levam na brincadeira e a gente não está acostumado mesmo com esse tipo de fenômeno natural aqui e tomara que não passe disso, né, Vilches? E aquela coisa, né, Cláudia? É o tipo de situação que só vira notícia por causa das redes sociais. Exatamente. Porque o efeito é bem pequeno e fica na curiosidade, menos mal, graças a Deus. Valeu, Cláudio, obrigado pelas informações, porque já tem gente que fala assim, mas peraí, teve terremoto lá no mar? Porque foi, né, no Oceano Atlântico. E aí nós sentimos aqui lá no Rio Grande do Norte o efeito. Já tem gente pensando que vai vir aquele filme lá com, como é que é o nome daquele? Tsunami. Não, gente, não é por aí. Por isso que eu falo, cuidado com o negócio de rede social. Cuidado com esse tipo de notícia que são espalhadas aí em Facebook, WhatsApp, que às vezes tem sempre aquele espírito de porco que a intenção dele é sempre provocar ali um terror nas pessoas. Não, isso aqui é só apenas uma curiosidade. Não teve registro de corpo de bombeiro, de defesa civil, absolutamente nada. Ficou uma curiosidade apenas de rede social, menos mal, graças a Deus. Vamos falar de outra coisa importantíssima para todos nós brasileiros. Hoje, 1º de agosto, segunda-feira, começa o censo do IBGE. IBGE, quero saber quantas pessoas moram nessa casa, quantas pessoas estão trabalhando, qual é a renda dessa família, qual é o hábito alimentar, qual é o hábito de vocês saírem. Tudo isso será telegrafado, mas será visualizado ali pelo censo para tirar um retrato atual de nós brasileiros, para saber como é que nós estamos vivendo, qual é a nossa situação de momento. Mas aí tem sempre o porém, né? Aqueles alertas, aquelas dicas, porque você sabe como é que é. De repente alguém queira se passar pelo IBGE, aplicar golpe. Então vamos tratar desse assunto aqui com muita responsabilidade de prestação de serviço. A Fabi está com a gente aqui no centrão de Curitiba, porque o IBGE por aqui está promovendo uma campanha de conscientização da população também a respeito disso. Bom dia, Fabi!
Bom dia, Vilches. Bom dia a todos que acompanham o Evangelizar Informa, isso mesmo. Hoje começa essa coleta de dados para o Censo Demográfico 2022 e, claro, os recenseadores, né, as pessoas que fazem essa visita aí aos domicílios, coletam esses dados, já estão a postos aqui e a gente, claro, vai dar todas as informações para quem nos assiste de como vai funcionar essa coleta de dados. Para me ajudar, tem aqui o Elias Guilherme Ricardo, que é o superintendente do IBGE no Paraná e vai passar todas as informações para a gente. Elias, bom dia, muito bem-vindo ao Evangelizar Informa. Nossa primeira pergunta, para conscientizar as pessoas, qual é a importância do censo demográfico? Por que é tão importante receber essa visita e informar esses dados? O censo, ele coleta informações que nenhuma outra pesquisa coleta. Ele visita todos os domicílios do país. Ele investiga renda, forma de deslocamento, educação, saneamento, energia elétrica e demais informações qualitativas, além da quantidade de pessoas, obviamente. Considerando isso, ele se torna a ferramenta mais completa para gerar informações para tomada de decisão, tanto por parte do governo, se precisa de mais escola em determinada cidade ou bairro, posto de saúde, ou para os empresários, se houve um crescimento ou se houve uma mudança de consumidor, ele abrir um negócio, fazer um investimento em determinado bairro, cidade ou distrito. E Elias, claro, para que as pessoas recebam essa visita, não tenham receio, tem uma forma de identificar os recenseadores. Queria que você falasse um pouquinho para a gente como identificar um recenseador do Censo 2022. O recenseador, ele tem um colete, um boné, como a gente pode ver aqui do lado, e para verificar se isso não é falso, nós temos o 0800 do IBGE e a página na internet, onde, de posse da identificação, o número de matrícula desse servidor, o morador pode saber, confere se ele realmente está trabalhando para o IBGE e poder prestar informação com segurança. Além disso, tem um método mais rápido, que é o QR Code, que aproximando o celular já vai direto para a página do IBGE com exatamente essa identificação na internet. A pessoa já identifica na hora, daí pode responder com segurança. Tá? Muito bem, Elias, obrigada pelas informações. Então é isso, Vilches, a gente tem todas essas informações aí para que as pessoas recebam com segurança a visita dos recenseadores. Visita que começa hoje e é muito importante sim receber essa visita e passar todas as informações. Volto com você. Fabi, eu tenho uma pergunta para o Elias que eu gostaria que você fizesse para ele, por favor. É a respeito dessas vagas que ainda estão abertas pelo IBGE. Tanto é verdade que tem um concurso para 1.500 vagas abertas. Então eu queria saber o seguinte, se tem algum estado, se tem algum município que esse censo demográfico está arriscado por falta de recenseadores, se já tem esse tipo de informação. Muito bem, Vilches. Tem uma pergunta do nosso apresentador, Ricardo Vilches, Elias, sobre essas vagas abertas, né? Então, ainda tem vagas abertas aí para recenseadores. Queria que você explicasse por que tem essas vagas, como é que as pessoas podem se inscrever ainda. Sim, essas vagas, durante o censo, como é uma operação muito grande, para 90 dias de trabalho, acabam tendo desistências. A nossa experiência indica que a gente precisa ter um contingente ali disponível, aprovado no processo seletivo simplificado, para dar conta, a gente não pode fazer isso no meio. Então a gente faz agora até 3 de agosto, as inscrições podem ser feitas, mais informações na nossa página na internet, é bastante simples, depois passa por um treinamento, um teste para testar o conhecimento e em seguida é contratado já para o trabalho conforme a nossa necessidade. Tá? É isso. Perfeito, Elias, obrigada. Então o censo vai acontecer aí até o mês de outubro e o resultado deve ser divulgado em dezembro deste ano, Vilches. Valeu, Fabi, obrigado pelas informações, obrigado pela participação. Acho que ficou bem claro para todo mundo, né? Com relação, pelo menos, à identificação. Viu? Tem um coletinho, tem um bonezinho, no colete tem ali o 0800 para você tirar dúvida. Tem ali do outro lado aquele crachazinho de plástico com o nome ali da pessoa, do recenseador. Tudo isso é importante na hora da identificação para evitar golpe, para evitar botar larápio para dentro de casa. E outra dica também, receba bem o recenseador.
Ele está fazendo um baita de um trabalho dele, que é para que a nossa sociedade, nós brasileiros, possamos nos conhecer melhor. Essa imagem que eu estava me referindo, tá vendo? Ó? Um baita de um crachazão ali no peito. Tem a foto, tem um código de barra, tem um nome, tem tudo. E o coletinho e também um bonezinho do Censo 2022. Feito, gente? Feito. Receba bem todo mundo, tá bom? Seguinte, vamos falar agora do preço do combustível, porque afinal de contas, na semana passada, na quinta-feira, a Petrobras anunciou que a partir da sexta, as refinarias iriam baixar o preço da gasolina para as distribuidoras. Com isso, a expectativa é que já nessa semana de agosto, o preço da gasolina caia mais uma vez. De novo, Ricardo? Pois é, né, gente? Nada como um ano eleitoral, né? Pra gente ver esse tipo de coisa. Dá uma olhada aí. As refinarias da Petrobras já estão vendendo combustível mais barato para as distribuidoras. Essa diminuição foi anunciada na semana passada e já está valendo desde o fim de semana. Foi a segunda vez em 2 semanas que a Petrobras tomou esse tipo de decisão. Até então, o litro da gasolina na refinaria estava custando R$ 4,06. Hoje o preço caiu para R$ 3,71. São 35 centavos de diferença. Nos postos de combustíveis, a primeira redução anunciada pela Petrobras resultou em 20 centavos de preço mais barato para o consumidor final, no posto. Agora, com a segunda redução, é esperada nova diminuição de até 10 centavos. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, o litro da gasolina baixou 17% no posto durante o mês de julho. Com isso, o valor médio no Brasil voltou a ficar abaixo dos R$ 6,00 o litro. Aqui em Curitiba tá R$ 5,40 fácil, acha bem procuradinho, sem conto. 5,40 não, 5,60, né? 5,60 mais ou menos. Vamos pro intervalo porque depois nós vamos falar do dia da amamentação. Não sai daí não, é rapidinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar informa de volta às 8 horas e 39 minutos para falarmos de amamentação. Sim, sim, sim. Hoje é o dia, aliás, o mês de agosto é o mês para falarmos desse assunto. E a respeito disso, nós vamos trazer a partir de agora, por que não, uma especialista no assunto. Vocês vão entender por quê. Venha, Lu, bom dia. Oi, Vilches, bom dia para você, bom dia para todos que estão nos acompanhando. Agosto começou com uma campanha bem importante. O Agosto Dourado é conhecido por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação. A cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. Desde 1992, o mundo todo celebra a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Nessa semana, entre o dia 1º e o dia 7 de agosto. O leite humano é o único alimento capaz de oferecer todos os nutrientes na quantidade exata em que a criança precisa. O leite garante o melhor crescimento e desenvolvimento da criança. Não existe nenhum outro alimento capaz de substituí-lo. O leite é um alimento vivo, econômico, que está sempre pronto e vem sem contaminações. Ele muda de composição, sabor e volume durante todo o período de amamentação. O leite traz ainda proteção contra doenças alérgicas e infecciosas. A Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam que o aleitamento materno deve ser feito desde a sala de parto, exclusivo e em livre demanda até os 2 anos de idade ou mais. Campanhas de conscientização sobre o aleitamento materno vão acontecer nas unidades de saúde de todo o Brasil durante essa semana. Mesmo sabendo de todos esses benefícios, nós sabemos que amamentar é uma tarefa que requer bastante dedicação, paciência e amor também. E mesmo assim, algumas mães passam por algumas dificuldades. E quando isso acontece, o recomendado é ir procurar o posto de saúde ou a maternidade mais próxima da sua casa. Cada corpo é único e reage de uma maneira. Os médicos vão decidir o melhor a ser feito para a mãe e também para a criança.
E Vilches, deixa eu aproveitar que eu já estou falando desse assunto. Eu quero contar para todos que estão em casa nos acompanhando que eu estou aqui gerando o Bernardo. Vocês acharam que era gordura, né? Uns quilinhos a mais. Não é não, gente. É um meninão lindo que está aqui dentro e a expectativa é que ele mame no peito e que Deus nos abençoe nessa missão linda e também que ele tenha a pega correta. Vilches, eu volto com você no estúdio. Se Deus quiser. E eu acho que o pessoal de casa não tinha reparado ainda, porque a Elu, ela enganou bem aqui na televisão. A gente faz um enquadramento diferente, ela dava uma escondidinha na barriga e no rostinho dela eu fiquei com a impressão de que não mudou tanto assim não. Mas já são 6 meses de gravidez do Bernardo que vem aí. Deus abençoe, né, gente? Ah, e deixa eu só fazer um lembrete, que isso é importante também, porque a gente está nos momentos difíceis que nós estamos vivendo, né? Para você, mamãe, que vai amamentar seu nenenzinho em lugar público, hoje em dia tem quem faça olho grosso para esse tipo de coisa. Olho grosso não, né? Olhar feio. Vai lá e recrimina esse tipo de gesto, falando o seguinte: nossa, mas que cena mais constrangedora, os seios de fora no lugar público. Eu lembro você o seguinte, mãe, uma legislação estadual e federal que protege o teu direito de amamentar a sua criança onde e quando você quiser. Não tem nada a ver com sensualidade, porque a maldade está nos olhos de quem está vendo essa cena, não nesse gesto fraternal, bonito de amamentar uma criança. Claro, cada um tem o seu hábito, usar um coelhinho, mas jamais deixar de amamentar o seu filho porque alguém está incomodado com a cena. Faça-me o favor, né, gente? Não vamos regredir nisso não, pelo amor de Deus, tá bom? Então vamos fazer um giro de notícias e informações pelo Brasil. Informa na cidade, taca-lhe pau! Um concerto de artistas russos provocou a insatisfação do público do Memorial da América Latina em São Paulo. A apresentação, bancada pelo governo russo, estava cheia de referências contra a Ucrânia e deu a entender que a guerra contra o país vizinho não existe. O cônsul russo no Brasil negou que a peça seja uma propaganda do governo de Putin. O Ministério da Saúde confirmou os 3 primeiros casos de varíola do macaco em crianças. As 3 moram na cidade de São Paulo e o Serviço de Saúde do Estado não informou a suspeita da origem da doença. No último balanço, quase 1.000 brasileiros já tinham sido diagnosticados com a doença, a maioria nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Água quente, mar claro e olha o que os banhistas da Praia do Náutico em Fortaleza avistaram. Um filhote de tubarão-lixa, uma espécie que não tem hábito de atacar as pessoas. Ambientalistas disseram que ele estava apenas reconhecendo a área e acabou se distanciando da mãe. Uma moradora de Pato Branco, no Paraná, ganhou o direito a uma indenização do cantor Gustavo Lima. Ela processou o cantor sertanejo por causa de uma música que menciona um número de telefone, justamente o dela. A mulher alegou na justiça que começou a receber ligações constantes e indesejadas por causa da música. A indenização ficou em R$50 mil. Rapaz, eu campeei essa música para saber qual é que era, não descobri não. Pessoal que também ninguém conhece, então ficou elas por elas. Lá no Facebook você conta para mim que música é essa. Vamos pro intervalo e na volta nós vamos falar do Neymar. Tá complicada a situação dele. Depois do intervalo. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar informa de volta às 8h49 para falarmos de futebol. Mais ou menos. Nós vamos falar do Neymar, que tá complicada a situação dele fora aqui do campo. Aí vocês vão entender por quê. A defesa do jogador Neymar conseguiu uma vitória importante na justiça em favor dele. O Tribunal Regional Federal suspendeu o procedimento criminal aberto contra o jogador pela Receita Federal. Neymar é acusado de sonegar impostos da transação comercial feita quando ele ainda se transferiu do Santos para o Barcelona. O fisco cobrava na época 68 milhões de reais. Somados juros e multas, esse valor hoje está em 88 milhões de reais. O jogador reconhece parte dessa dívida, calculada em quase 9 milhões de reais. Esse processo já custou o bloqueio de bens de Neymar. Ele ficou proibido de vender um avião e um helicóptero.
A decisão de agora não encerra o processo de cobrança, mas evita novas sanções judiciais contra o jogador, como um pedido de prisão, por exemplo. Neymar responde a um outro processo na Justiça da Espanha, que também envolve o contrato com o Barcelona. O Ministério Público de lá cobra o equivalente a 48 milhões de reais em impostos sonegados e pediu que, em caso de condenação, Neymar cumpra a pena de 2 anos de prisão. Neste caso, as audiências estão marcadas para outubro, ou seja, 1 mês antes da Copa do Catar. Então, gente, eu gosto de futebol, eu acompanho futebol e eu preciso confessar para vocês que já tem um bom tempo que eu peguei birra do Neymar. E eu sei que eu posso estar errado, com certeza eu posso estar errado, mas eu até tento explicar. Porque eu não gosto daquele jogador que tem um comportamento que o Neymar tem em campo. Sabe aquela coisa de relar no cara, o cara se joga e chora e arma. Odeio esse tipo de coisa, de qualquer jogador. Mas que pra mim hoje, o Neymar ele reflete esse típico jogador. Sabe o caicai, o chato? E sabe o que é ruim? E aí é uma coisa de pensamento de velho, tá, gente? O que tem de piá que gosta de futebol e gosta do Neymar e vê aquilo e acha bacana, aí eu começo a pensar do tal do mau exemplo dentro de campo, fora dele. Aí as pessoas falam, mas Ricardo, você está confundindo as coisas. E eu respeito quem pensa diferente de mim, mas eu não consigo mais desvencilhar. Por isso que quando eu vejo esse tipo de notícia relacionada ao Neymar fora de campo, tipo, aprontou isso, aprontou aquilo, tá devendo dinheiro pro fisco, gente. Eu falo, pô, mas que mau exemplo que ele tá dando, né? Porque vai você, seu Niterói, deixar de fazer a declaração do imposto de renda, ganhando 1 salário mínimo e meio, porque é o corte que tem aqui no Brasil. Vai você, Éder, atrasar lá o imposto de renda para você ver o que acontece. Então assim, ninguém é diferente aqui no Brasil para pagar imposto, só que tem uns mais diferentes do que o outro, não é verdade? E ele acaba passando um péssimo exemplo para as novas gerações, é o que o tiozão aqui pensa. É por isso que essa minha birra contra ele não vai acabar, gente. Vocês me desculpem, mas eu queria trocar essa ideia com vocês. Aliás, deixa eu passar um recado aqui, ó, para todo mundo que está nos acompanhando aqui, ó. A Rosicléia está com a gente, está no Facebook falando, o pai do Neymar é empresário dele. Então acho que ele também tem uma parcela de culpa. Mas claro, mas não tem o que dizer, Rosicléia, não tem o que dizer. A Cidinha está com a gente também, ó, o Neymar é complicadinho, para dizer o mínimo, né, Rosicléia? Também com a gente a Cidinha faz tempo que tem o birra dele, ele é um mala. Então, Cidinha, também. A Rosicléia está me ajudando e falando que a música do Gustavo Lima chama-se É Bloqueado. Ah, aquela do número celular. Valeu, Rosicléia. Agora é o seguinte, vamos lá para a Itália? Tem uma notícia diferente vindo de lá. Uma investigação aberta pela Arquidiocese de Milão contra... Veja aí, depois a gente conversa. Preste bem atenção nestas imagens. Elas trazem informações suficientes para a Igreja da Itália abrir uma investigação contra o homem que está bem no centro da imagem. Ele é um padre. E as fotos e imagens foram tiradas durante um momento de celebração. Sim, gente, o que estava acontecendo aqui era uma missa. A boia era o altar e a batina foi trocada por uma bermuda. Como tudo foi feito dentro da água, sob sol forte, o padre também optou por ficar sem camisa. Tudo foi postado nas redes sociais e provocou surpresa dos católicos de Milão. Em sua defesa, o padre justificou que a celebração ocorria durante um acampamento para jovens, já que ele é membro da Pastoral Juvenil, que o dia estava quente demais e o local considerado apropriado para a missa estava ocupado. Ele também fez uma publicação onde reconheceu que errou e pediu desculpas para a arquidiocese. De novo, estamos nós aqui falando de exemplo, né? Imagine você, gente, dentro da Igreja Católica, se cada padre fizesse, se comportasse de determinada maneira, como se ele bem entendesse ou interpretasse. Imagina se não houvesse o rito da Igreja Católica, o que seria da Igreja Católica? Meu Deus! Celebrar uma missa na praia, sem camisa, fazendo do altar uma boia, rapaz. Entendeu? Eu não consegui nem entender o que ele está na mão, mas também não preciso. Eu acho que é desnecessário isso. Se o local adequado para esse tipo de celebração estava ocupado, traz a celebração 1 minutinho, 2, 10 minutinhos que seja, mas não se sujeita a esse tipo de julgamento. Porque o que nós precisamos hoje são de motivos para afastar ou fazer mau julgamento a respeito do rito da Igreja Católica. É o que menos nós católicos precisamos nesse momento. Não é verdade? Maus exemplos para que a nossa religião seja ridicularizada
e para que nós todos católicos sejamos julgados a respeito disso. Porque é o que acontece quando a gente vê esse tipo de notícia. Vai ter sempre uma outra pessoa que fala, religião, olha o católico. Não precisamos disso. Então é por isso que isso precisa ser sim debatido entre nós católicos, precisa ser sim rejeitado de uma forma respeitosa para apontar que isso é errado sim, para que isso não se repita e que o rito da celebração de uma missa seja respeitado como é há 1000 anos atrás. É assim que funciona. Para encerrar aqui o Evangelizar Informa, nessa câmera aqui número 1, deixa eu fazer mais de um registro das opiniões das pessoas aqui, ó. A Rosicléia está com a gente, falando assim, ó, já sofremos intolerância religiosa. Sim, infelizmente. A Linda Almeida também está com a gente aqui. A Nelly Felipeto fala assim, tem que rezar muito para esses padres. Pois é, Nelly, é uma forma de você ver essa situação também que eu respeito. Tem um recadinho aqui que eu preciso... Aqui, ó. A Irislane, aqui a Maria Júlia, ela está falando o seguinte, parabéns, falando da Elu, parabéns, Elu, que o seu bebê venha com muita saúde, amém. Pode deixar, Maria Juliana, que assim que a gente tiver mais notícias e mais informações da Elu, sobre o nenenzinho dela, o Bernardo, a gente vai trazendo aqui para vocês. E nesse mês de agosto ela vai trazer muita informação sobre a amamentação e sobre os cuidados aí para as mamães de primeira viagem, tá bom? A Maria Helena também com a gente participando, falando verdade, Ricardo, concordo com você totalmente a respeito do padre, a respeito do Neymar. Beleza, gente? Muito obrigado pela participação de todos vocês. O Evangelizar Informa desse primeiro dia de agosto vai encerrando aqui. Nós voltaremos amanhã, às 8h20 da manhã, combinado? Fique agora com o programa Com a Palavra. Uma ótima segunda-feira a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Fui!